Boa noite a todos. O tema de hoje, né? É estranho a gente falar, eu estava procurando sobre isso aí, né? Então, em 1999, o último ano do século passado, né, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde a pergunta era a seguinte: se você pudesse estar uma única vez na frente de Deus e só teria direito a uma única pergunta, qual seria a pergunta? Não era múltipla escolha, não. Você faz o que você quiser, né? 46%, não é um número pequeno, vamos ser sinceros, 46% perguntaram. Eu perguntaria a Deus, qual é o sentido da vida? Eu acho que é um número considerável. Vamos pensar, se fosse falar, tem 5 possibilidades. Não, estava em aberto. E por quê? Porque essa é uma grande questão. Por que nós estamos aqui? Por que eu tenho que nascer, envelhecer, morrer? Né? Por que as pessoas que eu gosto morrem? Porque às vezes uns nascem tão bem, sim, têm uma saúde perfeita, outros já nascem com problemas. Então vejam, qual é o sentido disso? Por que isso acontece? Como nós podemos entender essa pergunta? Qual é o sentido da vida? Então, é lógico que nós vamos falar sobre o ponto de vista do Espiritismo. Sem dúvida, nós estamos no Centro Espírita, né? Então, a gente vai tentar, assim, abarcar o sentido da vida, sim, da existência humana, né? O porquê nós existimos, o porquê nós estamos aqui nesse mundo, né? A gente vê aí as mensagens que o universo é infinito e, no entanto, nós estamos aqui num pontinho, como diz o Carl Sagan lá, né? Um pontinho na Terra, no universo onde nós moramos, a gente briga tanto, faz tanta bobagem, né? Então a gente vai tentar falar desse sentido da vida de uma maneira mais ampla, né? E também do sentido da nossa própria existência, da nossa vida, da minha vida em particular, da vida da Renata, do Fernando, do Mauro. Né? Então, por que isso? Né? Qual é o sentido de aqui estarmos? Bom, os espíritos vieram aí em 1857, Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Então, 166 anos depois de Kardec lançar o Livro dos Espíritos, os americanos, 46% deles estavam perguntando por que nós estamos aqui. E os espíritos já responderam isso. Então, 166 a partir de hoje, né? De hoje até. Os espíritos já nos falaram o porquê nós vivemos aqui nesse planeta, porquê nós vivemos, porque nós existimos. Eles nos falaram sobre isso. Então, esse ensino dos espíritos tem esse objetivo, de mostrar qual é o sentido da vida, qual é o sentido da morte, né? Qual é o sentido da nossa existência aqui no mundo. Vejam, para a ciência, o universo tem aproximadamente 15 bilhões de anos. Universo. O que a ciência, a teoria mais aceita, a do Big Bang lá, estava tudo reunido num ponto só, aí uma energia muito forte deu uma explosão, né? Uma grande explosão, né? E gerou o universo. 15 bilhões de anos o universo, a Terra aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então vocês veem que a Terra começou a aparecer, vamos por 10 anos, aproximadamente 10 anos depois da criação do universo. Então o universo está em expansão. Isso todo mundo sabe, né? Quer dizer, todo mundo sabe não. A gente escuta falar. Se é mesmo assim, né? Então veja, universo 15 bilhões de anos através de uma explosão. Então o quê? Uma explosão foi um acaso. Então, para a ciência, eles não querem saber qual é o sentido da vida. A vida aconteceu por acaso. Simples assim. É fácil falar, né? Você não busca explicações. É assim, assado, mas você não tenta saber por quê.
Então a vida para a ciência não tem sentido nenhum, é um acaso. E a vida biológica, aqui na Terra, aproximadamente 3 bilhões a 3 bilhões e meio de anos, também acontece para a ciência, lógico, por acaso. Descargas elétricas, raios ultravioleta, não tinha camada de ozônio ainda, eles geraram, começou a haver a multiplicação dos aminoácidos e vida, até que chegar nesses corpíceos que tem aqui hoje, que é, vamos dizer assim, o suprassumo da evolução, né, na Terra, nós. Você já pensou nisso, que você era o suprassumo da evolução, Raquel? Que belezura. Nossa, que belezura. Então, para a ciência, então, tudo é por acaso. Agora, o que a ciência não quer explicar, e a ciência não quer saber por quê, como foi, ninguém pergunta, né? O que a ciência não quer explicar é o que o Espiritismo veio explicar, veio trazer a mensagem de o porquê nós estamos aqui nesse mundo, né? Nem sempre uma vida agradável, mas ninguém quer morrer, né? Às vezes tá arranhando, mas está se segurando e não quer saber, né? Então o Espiritismo vem tentar mostrar o sentido da vida. E os espíritos, quando se comunicaram através dos médios com Allan Kardec, eles foram muito claros. Existe sim um sentido para tudo que vocês estão vivendo aí. Agora, como a ciência não quer saber das causas, e a gente começa a pensar assim, uma explosão, como foi, quem causou essa explosão, como ela aconteceu? A ciência não fala nisso. Mas deve existir uma causa, alguma coisa aconteceu para acontecer essa explosão, para gerar uma explosão. Esse acúmulo de energia que gerou a explosão, por quê? Quem que fez isso? E como foi essa expansão que nenhum planeta fica colidindo? Nenhum não, às vezes tem colisões, né? Mas a maioria não colide, eles giram em torno de uma estrela sempre maior, numa órbita sempre constante, quase, né? Órbitas que têm equações matemáticas que as definem. Então, ou seja, deve existir uma causa maior, uma inteligência maior, deve existir. E foi isso que o Kardec começou na primeira parte do Livro dos Espíritos. Ele começou olha como é que chama, causa das causas primárias. Ou seja, ele quer saber dos espíritos como que isso aconteceu, né? Então, ele está buscando um sentido para a nossa vida, para a nossa morte também, né? Para as coisas que nos acontecem, por que nós estamos passando por uma vida assim assado e como será o nosso futuro. Então, Kardec faz todas essas perguntas. Ele começa, no Livro dos Espíritos, na primeira questão, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Ou seja, Kardec já sai daquela... Mas Deus é um senhor mais velho que todo mundo, por isso que ele não faz essa pergunta. Ele já entendeu que Deus vai muito além dessa visão que nós... as doutrinas religiosas têm, né, de um senhor mais velho. Então, e Kardec fala que é Deus. E os espíritos respondem, né? Inteligência suprema, ou seja, a maior inteligência de todas. Nada se iguala a ela, né? Causa primária de todas as coisas. Ou seja, quem gerou tudo, quem é o causador de tudo? É Deus. Mas quem é Deus? Você não sabe nem quem é você direito, você vai querer saber quem é Deus, né? Nós não temos argumento, nós não temos assim um cabedal de informações, bases para entender Deus. A gente pode, é algo muito grande. Um dia o Espírito me falou assim, imagina que o universo é um balde d'água. Agora, imagina que o universo é um balde d'água e tudo está numa esponja. Enfia essa esponja dentro do balde d'água. Então vai ter água dentro, vai ter água fora. O universo engloba tudo. E Deus seria quem encheu o balde, quem pôs a esponja. Deus está acima, está além de tudo. E os Espíritos nos falando isso, eles vão falar, eles falam assim, para a gente,
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus, essa inteligência, criou tudo. Ele projetou, ele quis que isso acontecesse. Agora, não me pergunta como. O dia que vocês chegarem perto dele, em vez de fazer a pergunta qual é o sentido da vida, que vocês vão aprender aqui hoje, né? Vocês perguntam assim, ó, mas por que o senhor fez isso? Não tem aquele, pra quê? Pra quê, né? Então Deus quis isso, ele desejou isso. Deus, esquece o Deus, o senhor de barba, hein? Por favor, Deus. Podíamos chamar de outra coisa, né? Chamamos de Deus. Então ele desejou, ele criou, ele projetou tudo. E tem mais uma coisa, ele dirige. Acho que o mais importante, ele dirige. Ou seja, não é uma coisa que está solta. Depois que ele criou, ele virou as costas e ó, deixa correr. Não, ele continua presente. Lembra do balde d'água? Ele está lá, é Deus. Né? Ele continua presente, ele sabe de tudo. Deus está dentro, Deus está fora de nós. Então, o que criou a terra foi o amor divino. Deus nos ama. Isso nós não podemos perder de vista. Deus nos ama. Então, esse universo foi criado pelo amor de Deus. Lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, diz que ele é a inteligência suprema, né? As qualidades de Deus, diz que ele é soberanamente justo e bom. Fala muitas outras coisas, mas basicamente, Deus é soberano, ou seja, nada mais se iguala a ele é justo e ele é bom. Então, se ele é justo e ele é bom, o que está acontecendo com a gente, apesar de às vezes não ser muito agradável, é bom para nós. Nós precisamos ter isso. Isso é fé. Quando eu entendo isso, as dores da vida não me atrapalham muito. Né? Ele é justo, mas ele é bom. Então, se nós estamos passando apertado, é porque nós precisamos passar e o objetivo desse aperto é a nossa melhora, é a nossa felicidade. Não tenham dúvidas disso. Tá bom? Então, os espíritos vão além. Eles falam assim que Deus, né, é o criador de tudo, certo? Então, o universo é formado por dois elementos. O elemento material, né? O elemento material, tudo que você vê que não é você, a sua inteligência, e outra pessoa, lógico, né? Uma planta, tudo que não for vivo é matéria. Então, o ar é matéria, o pensamento seu é matéria, tudo que sai de você é matéria. Né? Então existe a matéria e existe o espírito. O espírito é o ser inteligente da criação, nós. Olha que bonito, vocês são os seres inteligentes da criação. Vamos embora com eles hoje, o objetivo é deixar todo mundo contente. Né? Então, você é o ser inteligente da criação. Todo o resto Deus criou para que você cresça, para que você evolua. Olha como ele é bom, olha o amor dele como funciona. Então, Deus, acima de tudo, espírito, nós, matéria. Tudo o que nos envolve. Isso aqui, esse corpo é matéria. Tá bom? Vou mostrar mais uma coisa para vocês. Essa é uma imagem assim só para... É lógico que é uma imagem, não é real. O espírito, os espíritos falam que o espírito é uma chama, uma centelha. Uma centelha seria aquela, né, uma faísca, uma luz, não sei, cada um dá o nome que quiser. O espírito, para encarnar em qualquer planeta, ele precisa se revestir da matéria que diz respeito àquele planeta. Então nós, aqui temos o perispírito, ou corpo espiritual, que Paulo falava assim, ó, semeia-se corpo material, o corpinho, joga na terra quando morre, ressuscita corpo espiritual. Paulo já falava isso há 2000 anos, né? Ou seja, corpo espiritual, perispírito, Kardec deu o nome de perispírito, que é o corpo semimaterial, porque não é tão material quanto esse corpo físico aqui, que nós habitamos. Então, em Marte, o pessoal não se achou vida nos outros planetas. A vida que nós conhecemos aqui.
Com os equipamentos que nós temos, nós conseguimos detectar só esse tipo de vida. Agora, em Marte tem vida, só que com outro perispírito. Então, um outro tipo de matéria. É uma derivação da mesma matéria que formou o nosso. E quando nós encarnamos, quando nós nascemos, aí a gente se reveste deste corpo físico, que diminui, esse aqui diminui, até formar, ficar quase o tamanho de uma célula, que é a fecundação, e aí, dentro do útero materno, a gente vai formando esse corpício aqui. Né? Por isso que mais ou menos até os 7 anos, a gente ainda está mais para lá, quando digo assim, mais para lá do que para cá, a gente não está reencarnado realmente. A partir dos 7 anos é que o espírito, agora ele está reencarnado. Então, por isso que o ditado é de pequenino que torce pepino. Até os 7 anos você consegue melhorar o caráter de uma criança, o caráter assim, as possibilidades que ele tem. Vai ficando mais difícil depois disso. Não que seja impossível, lógico que não. Mas até os 7 anos é mais fácil. Bom, espírito, perispírito, corpo físico. Esse corpo físico tem o dia do nascimento, ele vai envelhecer, né? Vai adoecer ou não, vai morrer. Então, esse corpo físico, quando morre, os átomos dessa matéria, que eles ficam na Terra, ou se for cremado, vai se transformar. Agora, o perispírito permanece. Então, nós somos espíritos, a chama, revestidos por um corpo de uma matéria menos densa que essa aqui. Então, então veja, nós então sobrevivemos à morte. Não é uma boa notícia? Outra boa notícia, hein? Só estou dando boas notícias aqui hoje, hein? Nós sobrevivemos. O meu pai sobrevive, a minha mãe sobrevive à morte. A sua mãe também, a sua também. Todo mundo sobrevive à morte, você também sobrevive. Olha que legal. Então, a vida é muito mais do que o nascimento, todo esse processo aqui até a nossa morte. Então, esse padre francês, padre católico, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. É o contrário. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, num corpo. Então nós somos muito mais do que esse corpo. Isso, gente, começa a dar sentido para a vida. Opa, peraí. Então, morrer não é o fim. Morrer é só mais uma etapa da minha vida, que os espíritos vieram falar, e Jesus também havia falado, que depois da minha criação é eterna, não acaba mais. Então, Emmanuel vai falar uma coisa bacana. Lá no Antigo Testamento é escrito assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que gerou isso? Se nós somos criados à imagem e semelhança, Deus tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, um tronco, né? Deus é isso, né? E como ele é sábio pra caramba, todo mundo acha que ele é bom demais, ele criou tudo, então ele é velho, né? Então o velho barbudão lá, né? Cabelo comprido, não sei porquê, mas é esse que é Deus. Uma ideia que se formou, né? Um Deus com forma humana. Mas Emmanuel fala assim, também o Espírito traz consigo, o Espírito somos nós, né? O gene da divindade. Então nós temos o DNA de Deus. Por quê? Fomos criados à imagem e semelhança dele. Temos o DNA divino, né? Deus está em nós quanto estamos em Deus. Então, como que está esse negócio? Deus está em mim. Onde ele fica? Deus não é material. Deus é imaterial. Ele está em tudo. Por isso que ele está. Ele está dentro, ele está fora. Então, Deus está em mim, assim quanto eu estou em Deus. Deus me envolve a tudo. Mas é uma inteligência. Só que o Emmanuel fala mais. Mas, tem sempre o mais, né? Mas, para que a luz divina, ou seja, para que o nosso gênio, o nosso DNA,
comece a vibrar na mesma frequência de Deus, né? Para que a luz divina se destaque da treva humana, da nossa ignorância ainda, na nossa pequenez, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Tá vendo? A gente está preocupado com a nossa vida atual, né? 60, 70, 80, 90, assim, né? Certo? A gente está preocupado com isso e nós somos imortais. Então, a nossa... começou a perceber que tem um objetivo a vida, tem um sentido. Você se aperfeiçoar, fazer brilhar a luz divina em você, né? A luz que já existe em germe, né? Na nossa genética nós temos o DNA divino, certo? Então, para que a gente faça essa evolução, que vai de milênios, como diz Emmanuel, né? A gente vai ter que ter muitas vidas. Mas, poxa vida, será que, como a gente falou, nesse universo tão grandão, só tem vida aqui na Terra? Jesus falou falou que não. Jesus falou assim, não fique preocupado, não se turbe o vosso coração, não fique esquentando a cabeça, né? Credes em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Foi Jesus quem disse. E Kardec, usando essa frase de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, Kardec fez o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chama Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo, o Kardec vai falar dos tipos de mundos que existem. Vários tipos de mundos, né? Os mundos primitivos, eu vou ler aqui o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá vendo o que eu trouxe? Né? O Kardec, uma coisa importante, ele fala assim, eu vou dar uma classificação de 5 tipos de mundos, mas não quer dizer que essa classificação seja única, sabe? Porque vai ter mundo primitivo, muito primitivo, mais ou menos primitivo, pouco primitivo, né? E o que são os mundos primitivos, segundo os espíritos falaram para Kardec? São destinados às primeiras encarnações da alma humana. Alma, espírito encarnado, né? Então, os mundos primitivos são aqueles mundos apropriados às nossas primeiras encarnações. Então, vamos pensar na Terra, no homem de Neandertal, no primata lá, 200 mil anos mais ou menos atrás. Isso. Então, a Terra foi um mundo primitivo. Tá? Não é hoje, né? Hoje a Terra já está mudando. Aí depois, nos mundos primitivos, então, vivem espíritos ainda bem grosseiros, que estão tendo as suas primeiras encarnações, vieram do reino animal, eram lá. Habitamos vários tipos de animais, né? Cachorro, gato, mas não pensa no gato como um espírito, por favor, tá? Não é. Né? Existe um princípio inteligente ali, que está se destacando, está começando a se transformar em espírito. A evolução não é assim, aqui até aqui era preto, depois fica branco. Vai, é aos poucos, sempre assim. Então os mundos primitivos são das primeiras encarnações dos seres humanos já, hein? Então vamos pensar o homem das cavernas lá, mundos primitivos. Depois vem os mundos de expiação e provas. Kardec vai falar assim, onde domina o mal. Então nos mundos de expiação e prova, os espíritos, apesar de já estarem melhor, são ainda muito mais maldosos do que fazem o bem. Então, predomina. Tem um pouquinho de bem? Tem. Tem uma vontade de ajudar? Tem. Os meus. Aqueles que estão perto. Os outros, né? Então, vamos tentar pensar aí 3.000, 4.000 anos atrás, bem antes de Cristo, né? Que foi preciso criar a lei do olho por olho. Se te roubarem um boi, você pega só um boi do outro, não pega a boiada inteira e não mata a família toda. Vai devagar. Então,
3.000 anos, 4.000 anos atrás. Esse era um mundo de expiações e provas, mas que continua sendo até hoje. Percebe como a evolução é lenta? A Bíblia, ela tem um retrato mais ou menos de 7.000 anos da humanidade. 5.000, mais ou menos, assim, entre 5 e 6.000 até nós agora, e mais uns 2. Então, expiação e prova vai durar um tempinho ainda, viu? Vai esperando aí que não é. Senta e trabalha, tá bom? Depois tem os mundos de regeneração, que é para onde nós estamos indo, né? Ó, aqui ele vai falar assim, ó, nos quais as almas, os espíritos que vão reencarnar, né, que ainda têm o que expiar, ou seja, vai ter que pagar a conta ainda, boleto de banco, vai ter que não vai ter jeito, né? Aurem, ou seja, adquirem, né, novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, são mundos já onde não existe tanto mal, mas ainda a coisa não está boa, né? Depois, os mundos felizes ou ditosos. Aí já começou a ficar melhor, né? Nesse daí, ó, onde o bem se sobrepõe ao mal. Opa, já melhorou. Mas percebeu? Tem o mal ainda. Tem gente roubando, tem gente fazendo bobagem, né? Tem. E depois, por último, os mundos celestes ou divinos, que é da onde veio Jesus, tá? Jesus veio num mundo desse tipo aí, não sei da onde que é, mas não faço nem ideia, né? Mas é um mundo desse tipo que Jesus veio, certo? Então, esses mundos felizes, ó, ele vai escrever assim, ó, habitação dos espíritos depurados, ou seja, que não tem mais nenhuma imperfeição, se depurou, né? Está branquinho, né? Onde exclusivamente reina o bem. Aí o Kardec completa, né? A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem a braços de tantas misérias. Então, nós aqui somos um mundo de expiação e provas, mas ó, vamos ficar contentes, nós já estamos partindo para a regeneração. Demora aí mais uns 1.000 anos, mas nós vamos chegar lá, né? Por que expiação e prova? O que é a expiação? Se você faz o mal, você tem que sofrer as consequências desse mal que você praticou. Isso é expiar. Isso que é expiação. Então, quem está hoje sofrendo alguma coisa, pensa assim, o que será que eu fiz para estar passando por isso? Porque você fez alguma coisa. Bom, ou é expiação ou então é prova. Né? Normalmente é os dois juntos, tá? E o que é uma prova? Eu sei o que é certo agora e eu sei o que é errado. Aprendi o que é certo. Então vai lá e mostra que sabe. É prova. Então, você aprendeu o que é certo, o que é o bem, mas agora precisa provar que você realmente aprendeu. E nós estamos passando nessa prova. Qual é a nota? Se for 5, a turma fala que com 5 já passa, né? Para Jesus precisa de um pouco mais, hein? Precisa erguer um pouco aí o padrão. Ó. A régua precisa estar um pouco para cima. Então, nós estamos no mundo de expiação e prova. Mas aí, lá no Livro dos Espíritos ainda, tem um capítulo, né, uma parte do Livro dos Espíritos que vai falar da progressão dos espíritos. Por quê? Porque os espíritos nos falam que nós fomos criados simples e ignorantes. Simples é pouco complexos. Lembra da evolução que a turma na escola? Ser de uma única célula, passando pelo reino mineral, trabalhando a atração das moléculas, dos átomos, reino vegetal, desenvolvendo as sensações, a sensibilidade, reino animal, aí já estamos trabalhando os instintos, e aí nos tornamos seres humanos. E aí estamos batalhando nisso aqui já há bons anos, né? bons milênios. Então, mas nós fomos criados simples, que é sem conhecimento, né? sem complexidade, desculpa, ignorante, sem conhecimento, né? E é bacana a gente pensar, né, que Deus nos criou assim, deve ter uma razão. E se vocês não aceitarem o que eu vou falar agora,
vocês perguntem para ele quando estiver de frente com ele lá no dia que vai demorar um pouco. Eu acho que é bom aceitar essa ideia. Os Espíritos falam assim, ó, a cada um, Deus, né, deu determinada missão. Quer dizer que todos nós temos uma missão. Ó, vocês são missionários. Todos aqui são missionários, né? E para que serve essa missão? Ó, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então veja, que perfeição que ele está falando aqui? É a perfeição de Deus? Não. É uma perfeição relativa à nossa condição de criatura e não de criador, né? E como a gente vai fazer isso? Pelo conhecimento da verdade. Jesus não disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará? O presidente nosso falava assim também, só que era para um outro sentido, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Da ignorância, da falta de conhecimento, né? E conforme a gente for aprendendo, a gente vai se aproximando de Deus, né? Nessa perfeição, eles encontram a pura e a eterna felicidade. Isso é a questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, ó, tem paciência, tem bom ânimo, Jesus disse. Tem bom ânimo. Mas vocês vão ser felizes. Todo mundo vai encontrar a verdadeira e pura felicidade. Demora um pouco, demora. Bom, agora, nós estamos falando de um sentido para a vida. Agora, nós vamos falar de por que nós nascemos num corpo de carne. Por que nós encarnamos. Qual é o objetivo disso? Encarnar. Os Espíritos vão explicar, né? Ó, eu tenho uma mensagem no Evangelho que o Espírito fala assim, ó, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Não é agora, viu? Tem paciência. É na eternidade, tá? Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento moral, né? Que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Por quê? Por quê? Porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho necessidades que eu, no início, matava quem fosse necessário para matar a minha fome, vamos pensar assim. Aí, conforme eu vou me desenvolvendo moralmente, eu respeito. Não, eu tenho fome, mas eu tenho que respeitar que o outro também tem. Então, vamos matar um terceiro só, dividindo no meio, né? Mas vamos devagarzinho, né? Já está melhorando, né? Não estamos matando o próximo aqui, estamos matando o terceiro. Mas é assim, sabe? É para isso que serve a encarnação. Mas eles vão falar assim, ó. E aqui eu achei muito bacana. Quando eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando. Deus lhes impõe a encarnação. Então, a gente fala assim, eu não pedi para nascer. Deve não ter pedido mesmo, Deus impôs. Você vai, pronto. Você faz assim com seu filho, filhinho, ele tá com uma febre de não sei quanto lá, infecção, tem que tomar antibiótico, e tem que ser por injeção. Você quer tomar ou não quer, filhinho? Se não quiser, não precisa. Você faz assim, ou você fala assim, ó, vai tomar e pronto, acabou. Né? Por quê? Você quer, pro bem dele, você quer que ele tome, ele vai tomar um remédio. Se for a injeção, você pode falar assim, ó, eu vou te segurar porque vai doer. Não tem problema. Vai doer, não vou mentir, mas eu vou te segurar. E você vai tomar. Né? Porque é preciso. Um pai, uma mãe, bons fazem isso, né? Tem pai que não faz, né? Mas vamos lá. Então Deus impõe. Então Deus não pergunta se você quer. A gente conversa muito com os espíritos, e fala assim, mas vocês falam de livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Até certo ponto. Chega uma hora que fala assim, ó, basta. Passou da conta, passou do limite, agora é do meu jeito. Né? Então, Deus impõe a encarnação com um objetivo, um fim de fazê-los chegar à perfeição. Outra vez, ó, perfeição. Então, tá vendo como nós vamos ser perfeitos um dia? Perfeitos como Jesus. Ele falou assim, ó, se você tiver fé como eu tenho, vocês podem fazer tudo o que eu faço. Você consegue imaginar que você vai poder ver um cego e falar assim, não, meu irmão, põe a mão, vem aqui, tá curado, vai, segue. Você vai fazer isso. Tá longe, eu sei que tá longe, mas você vai fazer. Ele falou que nós vamos fazer isso.
É bacana, gente, é bacana você começar a enxergar a vida de um outro ponto de vista. Para não ficar preso a só, minha vida está ruim, segunda-feira vence boleto, tal. Não dá, sabe assim. Vamos ser mais positivos, né? Bom, ele fala assim também, ó. Para uns é expiação, para outros é missão. Quando ele falou em perfeição, nós falamos que era uma perfeição relativa, né? Mas veja, até os nossos erros, até as bobagens que a gente faz, a gente aprende com elas, não aprende? Você fala assim, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito tal coisa, né, Patrícia? Né? Lá no passado, né? No meu passado, a minha ficha seria mais limpa. Mas não serviu, não foi bom. Você aprendeu alguma coisa. Você aprendeu que daquele jeito não dá certo. Olha que bom. Então, mesmo nas bobagens que a gente faz, a gente tira lições. Então, mas só que é preciso expiar os erros que nós cometemos. Porque às vezes a gente faz um negócio errado e as consequências já vêm na sequência. Dia seguinte, está alguém batendo na porta. Ô fulano, olha o que você fez. Mas às vezes o negócio passa. Você morre e o negócio ficou lá debaixo do pano. Então, às vezes a gente precisa expiar, né, os erros que nós fazemos. Então, muitos encarnam para expiar. Por que para expiar? Porque cometeram erros muito graves às vezes. Então, muitas vezes a nossa vida, ela quase que é consumida pela dor, pela expiação. Mas mesmo expiando, sofrendo, nós estamos aprendendo. Pelo menos aprendendo que o mal que nós fizemos, é lógico, quando a gente está com a cabeça e o coração abertos. Pode se revoltar, pode sofrer e só se revoltar. Tá? Quando a gente escuta o que o João está falando aqui, porque o João escutou os espíritos falando, aí tem essa chance de a gente não se revoltar e tentar, pelo menos, aceitar, entender por que passamos por aquilo. Então, para uns é expiação, para outros é missão. E a gente, mas o que é uma missão? Chico Xavier era um missionário, Mahatma Gandhi, missionário, Madre Teresa, missionário, Jesus, missionário. Não, gente. Todo mundo aqui é missionário. Por exemplo, o Gersinho tem uma missão, aguentar a Renata. Você consegue imaginar que missão? Certo? É uma missão pequena. Para quem não conhece a Renata, não é muito pequena não, né? Mas ele tem essa missão. É pequena, mas é o que ele pode fazer agora. A minha missão, o que é? A minha missão é falar para vocês o que eu neguei até outro dia. Tem que falar, agora tem que falar, tá vendo? E vem um que fala, e tá falando pouco, tem que falar mais, né? Nossa, não, é missão. Você viu? Você viu, Galassi? Ela não suportou. Então, a gente precisa perder a ideia de que missão é algo grandioso, famoso. Michael Jordan tinha a missão de desenvolver o basquete. Não. Isso não estava na programação espiritual dele. Ele usou o corpo bom dele, as qualidades que ele tinha, mas a missão não é essa. A missão é espiritual. Todo mundo, né? Então, todos nós temos missões. Uns mais, outros menos, assim, umas maiores, outras menores, quer dizer, mas todos temos missões, né? Mas, eles continuam, para alcançarem a perfeição que nós falamos, né? Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Muitas vezes a gente não entende o que é vicissitude. Vicissitude não é uma coisa ruim. Vicissitudes são uma sequência de coisas, né, que nem sempre são agradáveis. Por exemplo, nascer é uma vicissitude. Por quê? Porque você estava lá no plano espiritual, não tinha nada para se preocupar, nasceu. Nossa, vou esquecer tudo que eu sei, né? Vai ficar 7 anos lá sem lembrar de quase nada, né? Então, é uma vicissitude. Envelhecer é uma vicissitude, né? É ruim, né? Não dá para jogar bola mais, tem um monte de coisa que a gente gostava de fazer, não consegue mais fazer. Dói o joelho, dói as costas, então, as costas, tá todo mundo assim sempre, né? É uma vicissitude envelhecer. Adoecer é outra vicissitude.
Quem gosta de adoecer? Então, são coisas que acontecem na sequência da nossa vida e morrer, então. Raquel? Morrer é uma vicissitude. Então, o que a gente precisa ter, claro, é que nós precisamos passar por isso. E para quê? Né? Porque nós temos que expiar os nossos erros. E essa sequência de fatos não muito agradáveis fazem com que a gente comece a pensar: puxa vida, por que isso? Para que isso? Qual é o sentido disso? Eu nascer... Ora, às vezes eu estou estudando lá, me formei, sofro um acidente e não posso exercer a profissão. Ou então eu morro. Né? Então, tudo isso a gente precisa estar pensando. Né? O que são essas vicissitudes? Por que serve? Para a nossa expiação. Por quê? Porque nós já erramos muito. Lembra lá de cortar o cara no meio? Metade para cada um? Agora não sobra nem um dedinho. Né? Agora a gente tem que... Né? Aí, nós estamos falando aqui até agora da existência humana, né, do sentido da vida, como seres humanos. Agora vamos falar um pouco da nossa. Agora vamos para aquele segundo tópico, a nossa vida. Qual é o sentido da nossa vida? Ó, visa ainda outro fim a encarnação. Falamos de um, agora o outro. Qual é? O de colocar o espírito, nós, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Você consegue imaginar a nossa importância? Nós fomos criados com um objetivo. Deus, desde o momento que Ele nos criou... Ó, uma coisa que é bacana, Deus não cria cópia. Ele cria seres únicos. Tanto é que se você tem uma digital que ninguém tem, você tem uma íris aqui que ninguém tem igual. Ninguém tem. Né? Então, hoje nós temos equipamento que você vê nos filmes lá, o cara para entrar naquelas salas seguras tem que pôr o olho lá para o computador ver é fulano mesmo. Então, ó, são marcas que mostram que nós somos seres únicos. Então, Deus não é uma indústria de produção em massa. Ele produz seres únicos. E desde que ele, vou criar determinado fulano aqui, vai demorar. Mas ele vai fazer isso para mim. Deus tem uma programação para nós, ele está esperando. Vai demorar para a gente atingir esse estágio de fazer a nossa parte na obra da criação. Mas vejam, Jesus, como nós falamos, o universo tem 15 bilhões de anos, a Terra tem 4 bilhões e meio. Jesus foi quem moldou a Terra. Né? Foi Deus deu, pega esse pedaço essa esfera que está saindo do Sol, faz uma casa para um monte de espíritos que eu vou criar ainda. Então Jesus começou a trabalhar. Criou a Terra, né? Foi fazendo experiências até gerar esse corpício que tem aqui hoje, que nós estamos aqui, vamos pensar assim. Então, quando Deus criou Jesus, ele falou, quando ele tiver bem acertadinho, vou dar um planeta para ele criar e gerenciar. Né? Por quê? Com que matéria? A matéria que Deus criou. Olha que bacana. Matéria e espírito. Jesus é um espírito como nós, mais evoluído, mais velho, mas é um espírito como nós. Por isso que ele falou que nós podemos fazer tudo o que ele faz. Né? Então, nós temos aí reservado um servicinho para nós. Então, nós precisamos apertar o passo, certo? Para que a gente execute essa parte que nos toca na obra da criação, né, é que em cada mundo nós estamos na Terra. Tem gente em Marte, em Júpiter, em Saturno, tem todo lugar. Em outras galáxias, né? Dizem que Maria veio de uma estrela chamada Sirius, que é só vista no hemisfério norte. Maria, o espírito que gerou o corpo físico de Jesus. Então, Maria veio de outro planeta, extraterrestre, ET. Por isso que ela é um ET, né? Então, para executar é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Aquele perispírito que eu mostrei lá.
Então, você consegue perceber que tudo tem uma explicação, tem um sentido. Tudo tem um sentido. E para quê? A fim de que aí cumprir, ou seja, nesse mundo, né? Daquele ponto de vista, que ponto de vista vocês acham que pode ser esse? O grau de evolução que nós já atingimos. Então, hoje eu acho que é certo estar aqui no Centro Espírita. Há uns 20 anos atrás eu estava no bar, tomando uma. Será que na próxima encarnação eu vou passar pelo bar ou já vou fazer coisa melhor direto? Espero que sim. Então, por quê? Eu vou estar num outro ponto de vista a respeito da vida. Então, agora, eu não posso criticar quem tá fazendo o que eu já fiz. Porque eu já fiz aquilo. Como é que eu tenho o direito de criticar alguém se eu já fiz aquilo? Isso é bom para baixar o nosso orgulho. Ó, menos. Se começar a falar assim, Deus fala assim, ó, ou então Jesus, né? Menos. Quer que eu te mostre o seu passado? Não vai longe, hein? Não vai longe, é dessa encarnação ainda. Então, desse ponto de vista que a gente atingiu, nós vamos trabalhar, né? É assim que, concorrendo para a obra geral, nós, o Espírito, né, se adianta. Então, os mundos se adiantam, a Terra foi o mundo primitivo, hoje é provas de expiação, vai ser regeneração, né? Então, nós, como Espírito, estamos evoluindo, a Terra também está. Está fazendo sentido existir a vida, não está? Está mais, agora está mais, né? Mas, né, esse cara aí, Jesus, ele falou isso para nós há 2000 anos. Ninguém entende, ninguém quer entender, ninguém põe a reparo, né, Patrícia? Mas, ó, Jesus já falou isso. Jesus provou, depois de 3 dias da sua morte, ele apareceu, a turma punha o dedo nele, mexia, escutava a voz dele, sentia o corpo dele. Ele provou que nós somos imortais. Já provou isso. E nós aqui, achando que morreu, acabou. Ele provou que nós somos imortais. E ele falou uma coisa que é assim, ó, que nós viemos aqui para realizar a nossa evolução, né, nosso crescimento espiritual, que ele chamou de edificar o reino de Deus, ou o reino dos céus. Ele era judeu, então o judeu não falava a palavra Deus, tá? Então, é o reino dos céus. Por isso que na Bíblia você vai encontrar reino dos céus, né? No Evangelho também. E depois você escuta falar reino de Deus. Porque nós não somos judeus, então nós não falamos a palavra Deus, né? Os judeus não falam, tá? Então, nós viemos aqui para edificar esse reino de Deus, ou reino dos céus. Fala como vocês quiserem. Então, e como a gente vai... A gente está evoluindo, então nós estamos aprendendo a ter discernimento, ou seja, o nosso intelecto está melhorando, porque nós estamos aprendendo muitas coisas. Então, hoje eu sei mais o que é certo e o que é errado, mas eu também preciso aprender a amar. Isso é difícil, gente. Aprender a amar é difícil. Sabe por quê? Porque a gente é muito egoísta. Eu amo até quando não dói em mim. Quando começa a doer em mim, eu paro de amar e eu sou mais duro. É assim com todo mundo, né? Então, nós precisamos aprender a discernir e aprender a amar. Discernir é mais fácil, porque faz parte do crescimento do intelecto. A gente se esforça mais. A vida material força a gente a fazer assim, aí atrás. Agora, aprender a amar não é fácil, não é mesmo. Então, ó, Jesus lá no Sermão do Monte, capítulo 5, né? Ele falou que a gente tinha que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? O Sermão do Monte é aquilo que até os não cristãos falam que é o maior poema que a história já viu, né? Gandhi falou isso. Gandhi era hindu, não era cristão, né? Então lá ele falou do amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que gostar de mim, concorda? E ó, o parâmetro, você gosta do Galassi como você gosta de você. Tem que ser igual, né? Então, se eu não gosto de mim, eu não vou gostar do Galassi. Não vai dar certo isso. Então, primeiro é gostar de si, né? Que é o auto-amor, podemos dizer assim, né? Podia ter o amor próprio, o amor a si mesmo, auto-amor, tá? O que é o auto-amor, gente? Certo? Ó, primeiro,
eu tenho que me conhecer, saber quais são os meus problemas, os meus defeitos, trabalhar, combater isso. Eu tenho que me aceitar. Uma coisa que eu acho importante, a gente às vezes se desmerece demais. A gente fica assim, eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada, eu não tenho jeito mesmo. Não, não podemos nos desmerecer, nós temos que nos amarmos. Né? Então, eu sei quem eu sou, eu me aceito como eu sou, mas eu não me contento em ser como sou. Eu preciso melhorar, eu preciso me qualificar. Né? Então, eu me perdoo até por ser como eu sou, mas eu não posso parar, eu tenho que crescer, eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar a minha transformação, a minha iluminação, falando em termos religiosos. Então, esse é o auto-amor, né? E como a gente faz esse auto-amor? Trabalhando em nosso próprio benefício, estudando, se preparando melhor, né? Procurando não se prejudicar fisicamente. Vícios, por exemplo, bebida, álcool, né, o cigarro, drogas. Isso são coisas que me prejudicam. Então, se eu gosto de mim, eu preciso começar a trabalhar isso. Eu preciso também trabalhar o meu negativismo. Não vai dar certo. Para com isso. Começa a mudar o jeito de pensar. Sabe assim? Não deu certo até hoje porque eu acho que eu vacilei em alguma coisa, mas eu vou me preparar melhor e vai dar certo. Então, esse é o auto-amor, tá? É bem assim, não tem teoria, não. É o trabalho nosso na prática. Aí depois tem o amor aos iguais, amar ao próximo, né? Como Jesus falou. Amar o próximo, né? O próximo é aquele que vai no centro espírita com você, aquele que tem os mesmos gostos. Esse é até fácil amar, não é? Ele faz tudo que você faz também, é companheiro de sempre, né? Esse, nós precisamos trabalhar, às vezes, porque nem tudo são flores nas convivências, né? Os casais que os digam, né? Que a coisa, às vezes, pega. E é próximo, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Kardec falou bastante sobre o amor ao próximo, né? Kardec, os espíritos, né? E aí a gente lembra que ele fala que fora da caridade não vai ter salvação, ou seja, sem caridade, né? E o que é caridade? É indulgência, é benevolência, é dedicação, né? Devotamento ao outro, é esquecer de si próprio, é agir com justiça. Eu pus isso aí, né? É esquecer de si, a abnegação, né? Para que o egoísmo vá se destruindo, vá se aniquilando, vá diminuindo em nós. Então, esse é o amor que nós temos que ter pelos próximos, né? Mas Jesus falou também que nós temos que amar os inimigos, né? Esse é o amor incondicional. Agora não é amar quem pensa como eu, é amar quem até trabalha contra mim. O amor incondicional é esse. Depois das bem-aventuranças do Evangelho, vem o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o capítulo 12, que é o amor aos inimigos. Se vocês olharem só o organograma do Evangelho, vocês vão ver que se você for fazendo aquilo lá ponto a ponto, capítulo a capítulo, você sai daqui uma luz só, brilhando. Só que não é fácil, né? E esse amor incondicional, está em Mateus 5,44, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Palavras de Jesus no Sermão do Monte. O que ele quer? Ele falou alguma coisa assim, deixa eles te maltratarem e fica tudo bem? Não falou desse jeito. Então, o amor incondicional, o amor pelo inimigo, né? Não é o pessoal vai oferecer a outra face, o cara que bateu, não, bate aqui também, não é isso não. É não odiar, é não revidar, sabe assim? É tentar, eu sei que a pessoa está me fazendo mal, mas Senhor, se ele está me fazendo mal, eu sei que eu estou num mundo de expiação e provas, ele vai sofrer as consequências desse mal. Então, Senhor, que ele pare pelo próprio bem dele. Pronto, olha, já mudou. É difícil suportar uma agressão, uma ofensa, né? Alguma coisa que nos prejudique, que nos machuque.
Mas é preciso entender que nós estamos num mundo onde existem vários graus de evolução, né? de espíritos, de evolução de espíritos. Então, cada um faz aquilo que está conseguindo fazer. Então, não guarda ódio, não guarda rancor, né? Não tenha desejo de vingança. Ó, eu não vou fazer nada, mas tomara que saia ali fora, tropece e machuque. Né? Não precisa fazer isso. Né? Tomara que saia lá fora e seja feliz. Né? Como fala aquela música, vá com Deus, seja feliz com o seu amado, né, galera? Foi traído, vai, deixa correr. Não queira revidar, não queira machucar o outro. É isso que é o amor incondicional. Então, gente, vocês perceberam que o sentido da vida é fazer a gente evoluir. É fazer a gente aprender a amar. Eu acho que é... Porque falar a palavra amor é fácil. Não, se a gente fala amor, fala amor até para quem você não gosta. Meu amor, se fizer de novo eu te pego. Você não faz isso, né? Mas não é esse amor que a gente está falando. Né? É o amor de verdade. O amor que Jesus tem por nós. Não é o amor só de mãe para filho, não. É o amor pela humanidade. Por compreender que todos somos irmãos. Então, esse é o sentido da vida. Evoluir. Quando você evoluir, você vai... Quanto mais você evolui, mais você entende. Menos você questiona. E mais você aceita. Porque você começa a compreender que tudo que te acontece tem um objetivo superior. Por quê? Porque tem uma inteligência suprema que está dirigindo as nossas vidas. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente ache que está tudo uma bagunça, tem alguém que fala assim, calma, você não sabe de nada, calma aí, fica tranquilo, sai, faz a sua parte, o resto, deixa para mim que eu cuido. Esse para mim é Deus. Então confiemos em Deus. Ele deu como guia dessa humanidade terrestre Jesus. Jesus, lembra, 4 bilhões e meio de anos, ele já era um espírito puro que criou esse mundo. Vocês acham que ele está preocupado se vai ter inflação esse ano, se vai quebrar um banco tal, ou se a Raquel está preocupada se vai viver mais 15 anos ou mais 45? Ele fala, fica tranquilo, Jesus não está preocupado com esses detalhes. Por quê? Porque Jesus já participou de muitas transformações de mundo, de expiação e provas para regeneração. Ele conhece isso de cor, sabe assim, de costas, descosta, como dizia o coisa. Ele sabe tudo. Então, vamos aprender o que está acessível a nós. Vamos aprender as coisas que a vida física oferece, mas vamos também aprender a amar. E eu acho que se a gente fizer isso, a gente sai daqui com a certeza, eu aproveitei essa vida, vale a pena viver. Fez sentido a minha vida. É isso aí, gente.